Olá, seja muito bem-vindo ao Imóvel CWB Podcast, onde o assunto é mercado imobiliário e tudo que envolve negociações imobiliárias. E hoje o assunto que nós vamos tratar é imóveis que estão sob regime de inventário, imóveis que estão nesse processo de ser inventariados e que precisam ser solucionados para ser colocado no mercado para vender. Hoje nós trouxemos o Dr. Christian, que vai tratar desse assunto com a gente aqui e vai explicar quais são os principais pontos que as famílias quando elas perdem um ente querido, elas devem ter atenção. Como fazer esse processo de inventário, como começar essa jornada de resolver a questão de bens, de patrimônio, para que possa liberar esses imóveis para serem negociados ou mesmo transferidos para os herdeiros. Hoje a gente vê muita gente com problemas de ter bens que receberam de herança, mas que estão travados, estão bloqueados. Por quê? Porque não houve uma jornada de entender esses bens, de entender esse patrimônio e, principalmente, de preparar esse patrimônio para essa sucessão. Doutor Christian, seja muito bem-vindo ao podcast novamente. Hoje a gente vai trazer o assunto para a luz, que é um assunto até delicado, porque trata de questões aí emocionais, onde a pessoa perdeu um ente querido, mas também tem a parte prática da situação, que é o quê? Tratar como ficam esses bens, como ficam essas heranças. Hoje eu vejo que muita gente tem muitos imóveis no mercado que estão com problemas aí, que estão travados, que estão em processo de inventário, inventários que estão demorando muito tempo para se resolver, até porque eu acredito que as pessoas tenham feito escolhas erradas e a gente precisa hoje entender melhor esse cenário. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Maravilha, Ricardo. Mais uma vez eu queria agradecer. É um prazer para mim estar aqui novamente. E hoje é nada mais justo do que a gente falar sobre conteúdo prático ferramental. Nosso Sim. objetivo aqui hoje é poder transmitir aí para os nossos telespectadores todas as informações para que eles consigam dar o seu primeiro passo quando efetivamente inicia-se um inventário, que é com a perda de um ente querido. Não, legal. Esse assunto ele é bem interessante, né, Cristian? Porque aqui a gente vê no mercado imobiliário muita gente com patrimônio, com bens, com imóveis Uhum. travados, parados, e muitas vezes estão aí em brigas judiciais, família brigando entre si por causa dos bens, porque não foi preparado esse ambiente corretamente antes de acontecer esse falecimento, né? O que que você diz hoje? Assim, Curitiba tem esse problema muito recorrente? Esse problema é bem recorrente em Curitiba e as desavenças familiares, a falta da documentação correta, faz com que os inventários se estendam, gerando prejuízo aí para as famílias e tendo todo esse patrimônio travado, sem Sim. poder movimentar o patrimônio por falta de conhecimento especializado e principalmente por falta de conhecimento básico das famílias para dar início nesses Esse inventários. processo. Tá, então vamos começar exatamente por aí, tá? Aconteceu um falecimento, tá? A família está abalada, está de luto, é um momento difícil ali. Quais são, na prática, as primeiras providências que essa família tem que tomar? Primeira coisa, respirar, ter calma, cuidar ali do velório, do sepultamento, mas principalmente cuidar das pessoas que você mais ama, ter paciência com Sim, essas pessoas, a fim de que os primeiros passos sejam os passos mais tranquilos. perfeito. Depois, o principal documento que as famílias precisam cuidar é a certidão de óbito. Então, ocorreu o falecimento, tem a documentação médica da ocorrência desse óbito, você precisa se dirigir ao cartório de registro civil da localidade, de última residência desse falecido. E lá você faz o registro desse óbito. É emitida a certidão de óbito. Essa certidão de óbito, e aqui eu já trago a primeira dica para quem acompanha o podcast, faça pelo menos umas 5 cópias dessa certidão, a fim de que você possa distribuir entre os familiares Tá. e a fim de que você possa levar esse documento a INSS, bancos e outros órgãos que são inerentes aí do falecimento. Essa dica é muito valiosa, né? Porque senão fica um vai e vem em cartório para buscar mais certidão e tira a certidão. Quer dizer, já faz lá a certidão, já emite pelo menos umas 5, 10 cópias, porque você vai precisar, né? Exatamente, otimiza custo, otimiza tempo de toda a família e faz com que a coisa já comece a funcionar de uma maneira adequada. Legal. Vamos lá. Existe um prazo para abrir um inventário hoje, né? Qual que é o tempo que a pessoa, que a família tem para começar esse processo sem ter problemas? O prazo estabelecido pelo Código Civil é de 60 dias, mas cada estado é que regulamenta essa situação.
Então, na maior parte dos estados, ele também estabelece esse prazo de 60 dias para abertura, e caso a abertura não seja feita dentro desse prazo, é estabelecido multa e juros sobre esse imposto. Tá. Então, a dica que eu quero deixar aqui também para os nossos telespectadores é que abram o inventário dentro dos 60 dias, mas a multa é aplicada não pela abertura e finalização em 60 dias, mas Sim. apenas para a A abertura em abertura, 60 o início dias. do processo. Exatamente. Não pode perder esse prazo. 60 dias, acabou. Do dia Não do pode perder. falecimento, 60 dias. É isso? Exatamente. Legal. Tá, me diz uma coisa, vamos falar aqui, você mencionou certidão de óbito, né, como um ponto de partida, mas tem um pacote de documentos aí, né, porque nós estamos falando de bens, estamos falando de herdeiros, estamos falando de uma série de coisas. Quais são esses documentos, esses pacotes de documentos? Eu sempre procuro esclarecer os meus clientes e já tenho esse material devidamente preparado e eu coloco ele em 4 pilares básicos, tá? O primeiro pilar de documentos que precisa ser organizado são os documentos da pessoa que acabou de falecer. Tá, Se essa pessoa for casada, você também vai precisar dos documentos do cônjuge. certo. Então, gente, pega o bloquinho e vamos anotar os documentos que são Legal. necessários. Primeiro documento, certidão de óbito, que a gente já deu as dicas ali Tá, iniciais. fundamental, né? Depois, RG e CPF são documentos imprescindíveis. Se casado, eu preciso da certidão de casamento, que a certidão de casamento vai poder me demonstrar exatamente qual o regime de casamento dessa pessoa. Sim, E se essa pessoa for solteira, eu vou precisar da certidão de nascimento. Mas aqui entra a nossa segunda dica. Se for uma pessoa centenária ou uma pessoa que tenha uma idade relativamente avançada? avançada, vai ser difícil você encontrar essa certidão de nascimento. Então, a dica que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: pegue o RG dessa pessoa e atrás do RG vai constar ali documento de origem. E ali vai constar exatamente o local onde essa pessoa nasceu, o livro e folha Ah, da legal. certidão de nascimento. Então, essa é a segunda dica que a gente quer deixar aqui para os nossos ouvintes, considerando que o nosso conteúdo é prático Sim, ferramental, tá? Aí a gente parte para o segundo pilar, que é um pilar extremamente importante, que são os documentos dos herdeiros. tá. Também vamos precisar ali de RG e CPF, certidão de nascimento para quem for solteiro, Solteiro. lembrando daquela dica do RG, e Uhum. para quem for casado, a gente vai precisar aí da certidão de Sim, casamento e para finalizar o comprovante de residência desse herdeiro. tá. Basicamente, o que a gente precisa aqui é identificar os Sim, herdeiros, tá? Partimos aí para o terceiro pilar e o mais importante, o levantamento dos bens, tá? Então, se houver imóveis, o que que eu vou precisar? Eu vou precisar da matrícula tá. atualizada e principalmente do carnê de IPTU. Aqui eu deixo a terceira dica do nosso Uhum. episódio. Essa dica é super importante. Então, você pode ir no site das prefeituras e levantar ali uma certidão de valor venal desse imóvel. Isso ajuda muito na Tá, produção desse inventário, tá? bacana. Então, se houver veículos, o que que eu vou precisar? Do documento do veículo, né? O famoso CRV. CRV, certo? Legal. E por fim, se houverem bancos, né? Se houver contas bancárias, eu vou precisar ali saber qual o valor que tem depositado no momento do óbito, preciso das aplicações, Sim, dos investimentos, tá? perfeito. Agora eu vou deixar aqui a nossa quarta dica, tá? Essa dica é extremamente importante. Quando você faz a abertura do inventário, tanto judicial quanto extrajudicial, Uhum. você recebe um termo que se chama termo de inventariante. Esse termo de inventariante ele vai permitir que você possa acessar os bancos e dentro desses bancos você verificar quais os produtos que o falecido tinha Tinha. com esse banco. Então lá você vai saber aplicações financeiras, contratos de empréstimos, financiamentos, se ele tinha Tudo que se tudo refere à vida financeira dele, exatamente. Só que você só vai conseguir acessar esse material com o termo de com o termo. inventariante. Legal. Então, essa é uma dica que a gente deixa aqui. E para finalizar, Uhum. se houverem empresas em nome desse falecido, você vai precisar do contrato social e pelo menos do balanço financeiro dos últimos 3 anos. Aí você teria toda a documentação. Perfeito. E para fechar aqui, e para fechar as orientações aqui, a gente fala sobre as dívidas. Então a gente precisa levantar todas as dívidas que esse falecido tinha. Com essa sequência de documentos, a gente consegue todas as informações para fazer um bom inventário. Perfeito. Legal. É um raio-x completo da vida da pessoa, né? Exatamente, Ricardo, um raio-x completo da vida desse falecido. Legal. Vamos lá falar agora aqui de inventário, judicial ou extrajudicial. Me diz uma coisa, quais são as diferenças desses modelos e como que a pessoa consegue decidir qual é o mais ideal ali para ela nesse momento? Eu sempre deixo claro para os meus clientes o seguinte:
nós precisamos saber qual que é a principal dor dessa família, se é tempo ou dinheiro. Uhum. Se a dor dessa família for tempo, o inventário mais adequado para que ela possa executar é o inventário extrajudicial, porque ele é possível ser concluído em pouco tempo, aí de Uhum. 30 a 45 dias você consegue liquidar. Agora, se o problema dessa família for dinheiro, o mais adequado é que ela siga pelo caminho do inventário Judicial. judicial. Entendi. Judicial. Perfeito. Uma pergunta: para quem tem um testamento, isso altera alguma coisa? Vamos lá. Com a evolução legislativa e principalmente com a colocação de novas resoluções recentes, é possível sim fazer o inventário extrajudicial, mesmo que haja testamento. Tá, Mas, para que isso se concretize, você precisa primeiro validar o testamento judicialmente, e aí, validado o testamento, você pode partir para o inventário extrajudicial. E entendi. aí compacta muito tempo para que a família possa liberar esse patrimônio. Legal. Vamos falar aqui sobre custos um pouco, Christian. Vamos lá. Quais são os custos hoje que as pessoas têm na hora de pensar, vou ter que fazer um inventário? Porque acho que esse é o ponto que assusta todo mundo. Quanto vai Uhum. custar impostos, advogado, taxas, enfim. Você tem uma estimativa disso? O primeiro custo que a gente vai ter, que não tem como fugir, é o custo com o imposto de transmissão causa-mortes. O Cada ITCMD. estado, exatamente. Cada estado, ele tem uma porcentagem específica, uma alíquota Sim, específica para esse imposto. sim. Aqui no Paraná, a nossa alíquota é de 4% sobre o valor do patrimônio. Então, esse é um custo que você não consegue fugir, tá? Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tocou em ITCMD, já vou tocar o dedo na ferida. 4% por enquanto, né? Porque isso já está aí, já tem lei federal que já determinou que isso vai mudar. O Paraná ainda está segurando isso, mas isso é um assunto que já já vai estourar, né? Porque estão falando de chegar até 8%, é isso mesmo? Exatamente. Existem alguns projetos aqui para o Paraná para que esse imposto ele seja aplicado de maneira progressiva, Sim. conforme o volume de patrimônio dessa família, vai sendo aplicado essa alíquota aí de maneira progressiva. Isso ainda não está vigente, mas isso já está já na boca do forno já, né? Está a caminho de se tornar uma realidade para todos os paranaenses. Esse é um ponto importante que as pessoas têm que tomar cuidado, gente. Reforma tributária está acontecendo. A partir de 2027, a conversa muda completamente quando fala de impostos, principalmente no mercado imobiliário. E essa parte de impostos também sobre transmissão de bens não vai demorar muito tempo, porque já tem uma lei federal que já determina que todos os estados da União têm que aumentar as suas alíquotas até 8%. O Paraná tem segurado esse assunto, mas isso já tá ficando já quase que na flor da pele, né, já tá para acontecer, né. Já está para acontecer e isso é uma realidade aí para os nossos próximos anos. Legal, legal. E me diz uma conta, tem como reduzir esses custos, assim, ou é uma conta fechada? Não vai escapar disso. Tem Uhum. maneiras de você conseguir fazer um inventário, gastando menos, pagando menos impostos ou talvez até nem precisando de advogado? Existe como a pessoa economizar nisso? Existe perfeitamente. Então, só concluindo aqui a pergunta anterior, é necessário também que as pessoas guardem determinados valores para as custas e certidões, e por último, custo, é necessário que as pessoas também destinem um determinado valor para a contratação do seu Do seu advogado. advogado. E considerando a questão custo, existe sim, Ricardo, a possibilidade de se compactar custo. Quando você contrata um advogado que ele é especialista em inventário, para cada legislação estadual existem regras e modalidades de isenção. Então, para Entendi. pessoas que têm um único imóvel, para que tenha pessoas que têm um imóvel até um determinado valor, quando aquele imóvel ele serve para moradia daquela família, é possível você isentar o pagamento do ITCMD. Então, quando você perguntou sobre economia, existe a possibilidade da isenção do ITCMD. As Entendi. custas cartoriais, dependendo da modalidade do inventário, se você conseguir a justiça gratuita para aquela família Tá. na execução do inventário judicial, também Também existe a pode acontecer. possibilidade da isenção das custas cartoriais. Então, contratando um advogado que conheça o caminho, que conheça as minúcias das legislações estaduais, é possível É sim economizarem muito nesses inventários. por isso que é importante, acho que pegar alguém especialista nisso, né, porque, vamos lá, hoje você pode contratar um advogado que atua em todos, né, todos os tipos de assuntos, mas se você pegar um especialista que sabe realmente do que está tratando,
a chance de você ter um desenvolvimento melhor desse inventário e até uma redução é muito maior, né? Com certeza. Recentemente, eu fui procurado por um dos meus clientes e fiz análise do inventário que já durava 12 anos, por conta de brigas familiares e de impossibilidade de conclusão desse inventário Sim, por questão técnica. Então, dica: contrate um advogado especialista com boa. que ele vai fazer com que o seu inventário ele possa tramitar de uma maneira muito mais rápida e assertiva. É o caminho mais tranquilo. É o caminho mais tranquilo, com certeza Perfeito. absoluta. Christian, vamos lá. Com toda a tua experiência, qual é o erro que você mais vê as famílias cometerem? Eu coloco 3 erros, que Hum, são erros que sempre acabam acontecendo. Primeiro erro: deixar para depois. tá. Então, as famílias deixam para depois, e aí o que que acaba acontecendo? Cresce a multa, cresce juros, os documentos acabam sumindo, Sim, isso é clássico. Acabam falecendo outros herdeiros, aí a gente tem que fazer sequências de inventário. Isso aqui gera custo e gera tempo para as sim. famílias. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Perfeito. O segundo erro clássico aqui é fazer as coisas sem a devida orientação. Houve o falecimento, contrata um advogado especialista da sua confiança e segue as orientações Sim, desse profissional. Então faça as coisas sem achismo. Ah, mas perfeito. meu primo fez assim, meu vizinho fez Não, assado. Não vale a pena. cada um é cada Esse é um. um erro clássico e isso gera o atraso aí na finalização do Sim, inventário. E o último erro e o mais importante, tá? Que é o mais doloroso aqui para todo mundo, é deixar o dinheiro destruir a família. sim, Então, a partir do momento em que entra o patrimônio, a família se desentende, acaba se afastando por conta de patrimônio. sim. Então, gente, não deixe que o dinheiro destrua a tua família. Cuide, tenha Perfeito. paciência, tenha tranquilidade e procure pessoas que possam auxiliar vocês a finalizar esse inventário com tranquilidade. Perfeito, isso é forte, porque isso é uma perspectiva que vai além da parte jurídica até, né? Isso vai entrar na parte emocional, familiar, que é um outro território, né? Com certeza, o patrimônio ele vai ser dividido, Ricardo, Sim, de qualquer forma, com briga familiar ou sem briga familiar. O melhor é que seja sem briga familiar, porque isso compacta o tempo. perfeito. Eu vou reforçar essa dica, pessoal, porque eu acho que isso aqui é muito importante. A gente que atua no mercado imobiliário vê muita gente com patrimônio parado, porque entra nessa questão de fazer inventário e a família se desentende e passam anos onde as pessoas não chegam no consenso e esses bens vão se desvalorizando, vão se depreciando, porque geralmente estão abandonados, ninguém quer assumir as despesas. E quando isso se resolve, você vai pegar um imóvel que está lá todo depreciado, sem manutenção, que já está praticamente destruído por causa do tempo, e as coisas simplesmente não acontecem da melhor maneira. Christian, para mim, a gente encerrar aqui, né? Vamos lá, me dá um único conselho que você daria assim para alguém que está passando por isso agora, que está ouvindo esse episódio, né? Me dá aquele conselho para a gente fechar com chave de ouro. Assim, o que que a pessoa deve tomar cuidado ou fazer para evitar problemas? Primeiro conselho: organize bem os documentos conforme as dicas que a gente deixou aqui desde o início do nosso episódio, tá? Segundo conselho que eu posso deixar: contrate um advogado especialista da sua confiança. Perfeito. Tendo um advogado especialista, ele vai direcionar toda a família nesse caminho, vai evitar os conflitos familiares e, principalmente, vai seguir a trilha do inventário que se encaixe melhor para aquela família e com que faça tudo aquilo acabar no menor tempo possível, evitando qualquer tipo de dano familiar. Legal. Perfeito. Doutor Christian Alan, advogado especialista em direito de sucessões, muito obrigado por ter dividido aí teu conhecimento com a gente, por todas essas informações relevantes que você deu. Pessoal, o Dr. Christian entende muito do assunto, é a especialidade dele, recomendo o trabalho dele. Doutor, muito obrigado e aguardamos você para um novo episódio aí no futuro para a gente tratar de mais questões sobre patrimônio e direito de sucessão. Maravilha, Ricardo. Eu queria deixar um abraço a todos os nossos ouvintes e telespectadores e conte com a gente aqui. Clica ali no curtir e, principalmente, se tiver alguma dúvida, comenta aqui no nosso episódio e, assim que possível, a gente vai responder todos os nossos telespectadores. Um forte abraço a todos, até a próxima.